O celular vibrou às 6 da manhã de uma segunda-feira comum, e Marina Ferreira quase não olhou. Estava atrasada para o trabalho, tentando equilibrar a xícara de café morno enquanto procurava as chaves do carro no caos do apartamento pequeno em Florianópolis. Mais uma notificação bancária, provavelmente a taxa mensal consumindo o pouco que restava do salário de professora municipal. Mas algo no tom do alerta fez seu coração acelerar. Não era a notificação normal. Era diferente. Depósito recebido, 500 milhões reais. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. A xícara escorregou de sua mão e explodiu contra o piso frio, espalhando café por toda a cozinha minúscula. Seus dedos tremiam tanto que precisou segurar o celular com as duas mãos para ter certeza de que estava lendo corretamente. 500 milhões de reais. Meio bilhão. Na conta de uma professora de escola pública que ganhava 3.500 reais por mês e dividia um apartamento de 40 metros quadrados com a irmã mais nova. Tinha que ser um erro. Um erro absurdo, impossível, gigantesco. Abriu o aplicativo do banco com dedos trêmulos, digitando a senha errada 2 vezes antes de conseguir acessar. E ali estava. O saldo que ontem mostrava míseros 230 reais agora exibia aquele número surreal, obsceno, irreal. 500 milhões e 230 reais. O extrato mostrava uma única transação. TED recebida, origem, Banco Central do Brasil, referência, Operação Cascata Verde. Marina sentou no chão da cozinha, entre os cacos de porcelana e o café derramado, incapaz de processar o que estava vendo. Seu cérebro não conseguia conectar aqueles números à sua realidade. Ela que precisava parcelar as compras do mercado no cartão. Ela que tinha recusado o convite para o casamento da prima no Rio porque não podia pagar a passagem de ônibus. Ela que acordava às 5 da manhã todos os dias para dar aulas para crianças em uma escola sem estrutura, voltando para casa exausta, com giz nas mãos e sonhos cada vez menores. E agora tinha 500 milhões de reais. Por alguns segundos enlouquecedores, sua mente vagou por possibilidades impossíveis. Poderia pagar todas as dívidas. Comprar um apartamento de verdade, com 2 quartos e uma varanda de frente para o mar. Ajudar a irmã Júlia a terminar a faculdade sem precisar trabalhar de madrugada no posto de gasolina. Viajar para algum lugar além das praias lotadas de Florianópolis que só conseguia visitar nos dias de folga. Poderia. Não. Marina balançou a cabeça com força, afastando os pensamentos perigosos. Ela sabia exatamente o que aquilo era, um erro bancário monumental. E também sabia exatamente o que precisava fazer. Devolver cada centavo antes que a situação se transformasse em algo pior. Levantou do chão, limpou as mãos sujas de café na calça jeans desbotada e ligou para a diretora da escola avisando que teria um imprevisto. Pela primeira vez em 7 anos de magistério, faltaria ao trabalho. Mas isso era uma emergência. 500 milhões de reais não apareciam na conta de ninguém por acaso, e ela não ia deixar que esse erro se transformasse em uma acusação de crime financeiro. O trajeto até a agência do Banco Nacional do Brasil na Avenida Beira-Mar foi uma tortura. O ônibus lotado das 7 da manhã parecia se arrastar pelas ruas de Florianópolis, cada semáforo vermelho uma eternidade. Marina apertava o celular contra o peito, como se alguém pudesse ver através de sua pele e descobrir o segredo absurdo que carregava. Ao seu redor, pessoas comuns viviam suas segundas-feiras comuns. A senhora ao lado reclamava do preço do tomate. O homem de terno amassado lia notícias no celular. Ninguém imaginava que a mulher magra, de tênis gasto e cabelo preso em um rabo de cavalo simples, estava tecnicamente mais rica que a maioria dos empresários da cidade. Quando finalmente desceu na frente da agência bancária, às 7h45 da manhã, as portas ainda estavam fechadas. Marina esperou do lado de fora, andando de um lado para o outro na calçada, ensaiando mentalmente o que iria dizer. Bom dia. Houve um erro na minha conta. Um depósito de 500 milhões. Soava ridículo até nos pensamentos. Às 8 em ponto, as portas de vidro se abriram e Marina foi a primeira a entrar. A agência estava vazia, com apenas 2 caixas se preparando para o expediente e um segurança sonolento no canto. Dirigiu-se diretamente ao balcão de atendimento preferencial, onde uma atendente jovem, de cabelo escovado e unhas perfeitamente feitas, a cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudar? Marina tentou manter a voz firme. Preciso falar com o gerente. É urgente. Aconteceu um erro muito sério na minha conta. A atendente manteve o sorriso,
mas seus olhos demonstravam o ceticismo de quem já ouviu milhares de reclamações sobre taxas e juros. Claro, senhora. Posso saber seu nome e o tipo de problema? Marina Ferreira. E o problema é? Ela baixou a voz instintivamente. Um depósito errado. Muito errado. Entendo. A senhora pode me informar o valor aproximado para eu avaliar a urgência. Marina respirou fundo. Não havia maneira fácil de dizer aquilo. 500 milhões de reais. O sorriso da atendente congelou. Por um momento, apenas silêncio. Então, muito lentamente, a mulher piscou, inclinou-se para frente e sussurrou. A senhora pode repetir. 500 milhões de reais foram depositados na minha conta por engano. Vim devolver. A reação foi imediata e desconcertante. A atendente se levantou tão rápido que quase derrubou a cadeira, murmurou algo incompreensível e desapareceu por uma porta lateral. Marina ficou ali, de pé no meio da agência vazia, sentindo o olhar do segurança sobre ela. Seus dedos tamborilavam nervosamente no balcão de mármore frio. 5 minutos se arrastaram como horas. Então a porta lateral se abriu novamente, mas não era a atendente quem voltava. Era um homem alto, de terno cinza impecável e cabelos grisalhos penteados para trás. Seus olhos escuros fixaram-se em Marina com uma intensidade que a fez dar um passo involuntário para trás. Senhora Ferreira, ele disse, e sua voz era suave demais, controlada demais. Sou Roberto Salinas, gerente desta agência. Por favor, venha comigo. Precisamos conversar em particular. Havia algo no tom dele que fez o estômago de Marina revirar. Não era a gratidão esperada de alguém que estava prestes a recuperar R$500 milhão. Era algo diferente. Algo que parecia perigosamente próximo de medo. E enquanto seguia aquele homem pelos corredores silenciosos do banco, Marina Ferreira teve sua primeira intuição terrível. Devolver aquele dinheiro não seria tão simples quanto imaginara. Talvez não fosse simples de forma alguma. O escritório do gerente ficava no segundo andar da agência, acessado por uma escada discreta nos fundos. Marina subiu cada degrau com o coração martelando no peito, observando as paredes cobertas por fotografias emolduradas de eventos corporativos e premiações. Roberto Salinas caminhava à frente, os passos firmes e medidos de quem estava acostumado a controlar situações. Ele não disse uma palavra durante toda a subida. Quando entraram na sala, Marina foi surpreendida pela vista. Grandes janelas de vidro revelavam a baía norte de Florianópolis em toda sua glória matinal, com a ponte Hercílio luz recortada contra o céu ainda tingido de rosa. Barcos de pesca retornavam ao porto, e ao longe, a silhueta do continente se desenhava na bruma da manhã. Era uma vista que custava milhões, ironicamente apropriada para a conversa que estavam prestes a ter. Por favor, sente-se, disse Salinas, indicando uma cadeira de couro em frente à mesa de mogno. Ele não sorriu. Não ofereceu café ou água. Simplesmente fechou a porta com um clique definitivo e foi até a janela, ficando de costas para ela por um longo momento. Marina sentou na beirada da cadeira, a bolsa de tecido surrado apertada no colo. Ela usava a mesma roupa de sempre, calça jeans com um remendo mal feito no joelho, blusa de algodão simples que já tinha perdido a cor original de tantas lavagens, e os tênis brancos que comprará em promoção há 2 anos. Naquele escritório luxuoso, com seu carpete macio e ar-condicionado silencioso, ela se sentia ainda mais deslocada do que o normal. Senhora Ferreira, Salinas finalmente se virou, apoiando-se na mesa. Preciso que me conte exatamente o que a senhora viu na sua conta esta manhã. Marina franziu a testa diante do tom. Ele não estava perguntando. Estava testando. Vi um depósito de 500 milhões de reais. Por isso vim devolver. É óbvio que houve um erro. E a senhora não tocou nesse dinheiro. Não fez nenhuma transferência. Claro que não. Marina sentiu uma onda de indignação. Vim direto para cá assim que o banco abriu. Esse dinheiro não é meu. Eu só quero resolver isso e voltar para minha vida. Pela primeira vez, algo mudou no rosto de Salinas. Não era alívio. Era algo mais complexo, uma mistura de surpresa e algo que parecia perigosamente próximo de admiração. Ou talvez pena. A senhora trabalha com o quê, Marina? Posso chamá-la de Marina. Sou professora. Ensino português e literatura para o 5º ano na Escola Municipal Costa da Lagoa. Ela disse isso com orgulho, mesmo sabendo como soava humilde comparado àquele ambiente. Há quanto tempo? 7 anos. Antes disso, trabalhei em 3 outras escolas enquanto terminava a faculdade. Sempre no ensino público.
Marina não entendia para onde aquela conversa estava indo. Mas o que isso tem a ver com o depósito? Salinas ignorou a pergunta. A senhora mora sozinha? Com minha irmã mais nova, Júlia. Ela tem 22 anos, estuda administração na UFSC e trabalha à noite para ajudar nas despesas. Marina sentiu uma pontada de proteção apenas de mencionar Júlia. Desde que os pais morreram em um acidente de carro 5 anos atrás, Marina tinha se tornado mãe, pai, irmã e provedora. Cada centavo que ganhava era cuidadosamente dividido entre aluguel, contas, comida e a faculdade de Júlia. Não sobrava nada. Nunca sobrava nada. Mas elas eram felizes, ou pelo menos tentavam ser. O apartamento era minúsculo, no quarto andar de um prédio sem elevador no bairro do Estreito, longe da praia e do glamour turístico de Florianópolis. A pintura descascava, o chuveiro tinha temperamento próprio, e os vizinhos eram barulhentos. Mas era delas. Marina tinha decorado cada canto com plantas que resgatava de calçadas, tinha pintado uma parede de amarelo com o dinheiro de um bônus inesperado, tinha transformado aquele espaço apertado em um lar. Marina, Salinas sentou finalmente, entrelaçando os dedos sobre a mesa. Preciso que a senhora entenda a gravidade da situação. Eu entendo. Por isso vim devolver. Não. Ele a interrompeu, e pela primeira vez sua voz perdeu aquela suavidade controlada. A senhora não entende. Esse dinheiro, ele não deveria existir. Marina piscou, confusa. Como assim? O depósito que apareceu na sua conta faz parte de uma operação do Banco Central chamada Cascata Verde. A senhora viu isso no extrato, não viu? Ele não esperou resposta. Essa operação foi encerrada há 3 meses. Oficialmente, todo o dinheiro foi recuperado e os responsáveis estão sendo investigados. Oficialmente, não existe mais nenhum centavo dessa operação circulando. O cérebro de Marina lutava para processar. Então é dinheiro de quê? De algum crime. É dinheiro que não deveria estar em lugar nenhum. É dinheiro fantasma. Salinas levantou novamente, caminhando até uma estante onde pegou uma pasta preta. Seus dedos tremiam levemente ao segurá-la. Quando a senhora apareceu aqui hoje, fez uma ligação automática para o Banco Central. Eles têm protocolos específicos para qualquer menção à Operação Cascata Verde. Tudo bem, então eles vão resolver. Marina. Salinas colocou a pasta sobre a mesa com cuidado excessivo, como se ela contivesse algo explosivo. Em 20 minutos, pessoas muito poderosas vão saber que a senhora existe. Vão saber que a senhora viu esse dinheiro. E vão precisar decidir o que fazer com a senhora. Um calafrio percorreu a espinha de Marina. Decidir o que fazer comigo? Eu não fiz nada de errado. Eu vim devolver. Eu sei. E pela primeira vez, Salinas parecia genuinamente humano, genuinamente preocupado. Mas a senhora se tornou uma testemunha. Uma testemunha de algo que muita gente poderosa jurou que não existia mais. Marina levantou da cadeira, as pernas bambas. Eu não quero ser testemunha de nada. Eu só quero que tirem esse dinheiro da minha conta e me deixem voltar para minha vida. Para minhas aulas. Para minha irmã. Eu não vi nada, não sei de nada. Mas viu. E agora está registrado. Salinas empurrou a pasta em sua direção. Esta pasta contém tudo que eu consegui reunir sobre a Operação Cascata Verde nos últimos 3 meses. Nomes, transações, pessoas envolvidas. Pessoas que foram silenciadas. Pessoas que desapareceram. Marina olhou para a pasta como se ela fosse uma cobra venenosa. Por que você está me dando isso? Porque quando eles chegarem aqui, vão me perguntar se a senhora levou alguma coisa. E eu vou dizer que não. Mas se a senhora abrir essa pasta, se a senhora ler o que tem dentro, se tornou cúmplice. Se tornou uma ameaça. Ele se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. E ameaças são eliminadas, Marina. Isso não faz sentido. Por que você? A porta do escritório se abriu bruscamente. Uma mulher de terno preto, com um distintivo do Banco Central pendurado no pescoço, entrou sem bater. Atrás dela, 2 homens de ternos escuros e expressões fechadas. Roberto Salinas, ela disse, a voz fria e oficial. Vamos precisar questionar a senhora Marina Ferreira. Agora. Marina olhou para Salinas, e naquele momento viu algo em seus olhos que a aterrorizou mais do que qualquer palavra, medo puro e genuíno. E a pasta preta continuava ali, sobre a mesa, entre eles. Esperando. A sala de reuniões para onde Marina foi levada não tinha janelas.
Era um espaço claustrofóbico com parede cinza, uma mesa de metal frio e 4 cadeiras desconfortáveis. A mulher do Banco Central, que se apresentou como doutora Camila Ortiz, sentou-se de frente para Marina enquanto os 2 homens de terno escuro posicionaram-se junto à porta, como guardas. Roberto Salinas foi impedido de entrar. Senhora Ferreira, começou doutora Ortiz, abrindo uma pasta fina e ajustando os óculos de armação discreta, vamos esclarecer alguns pontos. Às 6h04 desta manhã, a senhora acessou sua conta bancária e identificou um depósito irregular. Correto? Sim, e vim imediatamente devolver. Por favor, responda apenas o que for perguntado. O tom era gelado, profissional. A senhora fez alguma captura de tela dessa informação? Não. Por que eu faria isso? Enviou mensagem para alguém sobre o depósito? Não. Eu só vim ao banco. Pesquisou informações sobre a Operação Cascata Verde na internet. Marina franziu a testa. Eu nem sabia o que era isso até 5 minutos atrás. Doutora. Ortiz fez uma anotação meticulosa, seus olhos nunca deixando o papel. A senhora tem conhecimento de que acessar, movimentar ou divulgar informações sobre recursos oriundos de operações em sigilo do Banco Central constitui crime federal com pena de 5 a 15 anos de reclusão. O sangue de Marina gelou. Crime? Eu não cometi crime nenhum. O dinheiro apareceu na minha conta sem que eu fizesse nada. Mas a senhora sabia que não era seu. E mesmo assim permaneceu com acesso a essas informações por... Ela verificou o relógio, 2 horas e 43 minutos antes de reportar. Eu vim assim que o banco abriu. A voz de Marina subiu, o desespero começando a rachar sua compostura. Eu estava no primeiro ônibus. O que mais eu poderia ter feito? Ligado para a central de atendimento às 6h05 da manhã, quando identificou a irregularidade. Doutora. Ortiz finalmente ergueu os olhos, e Marina viu neles uma frieza que a fez entender. Aquela mulher não estava ali para descobrir a verdade. Estava ali para construir um caso. Isso é ridículo, Marina sussurrou. Vocês estão tentando me culpar por algo que eu não fiz. Ninguém está culpando ninguém. Estamos apenas estabelecendo os fatos. Doutora. Ortiz fechou a pasta com um estalo seco. A senhora será liberada hoje, mas está proibida de deixar Florianópolis pelos próximos 30 dias. Seu passaporte será retido, e precisará se apresentar semanalmente na delegacia da Polícia Federal. Passaporte? Eu nem tenho passaporte. Marina sentiu lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Vocês não estão entendendo. Eu sou professora. Eu dou aulas para crianças de 10 anos. Eu não sei nada sobre operações bancárias ou crimes federais. Eu só vim devolver o maldito dinheiro. Um dos homens junto à porta se mexeu desconfortavelmente, mas doutora. Ortiz permaneceu impassível. Seu relato está registrado. A investigação determinará o restante. Investigação? Investigação de quê? A voz de Marina quebrou. Minha vida inteira está nos registros desse banco. Vocês podem ver que eu mal tenho dinheiro para chegar ao fim do mês. Olhem minha conta. Olhem meu histórico. Já olhamos. E havia algo no jeito que doutora Ortiz disse isso que fez Marina perceber. Ela sabia. Sabia que Marina era inocente. E não se importava. Quando finalmente foi liberada, 40 minutos depois, Marina saiu da sala de reuniões com as pernas trêmulas. Roberto Salinas estava esperando no corredor, o rosto pálido e tenso. Ele não disse nada, apenas entregou um cartão de visitas com um número rabiscado à mão no verso. Quando precisar, ele sussurrou tão baixo que Marina quase não ouviu. Me ligue neste número. Não no oficial. Neste. Antes que ela pudesse responder, ele já tinha se afastado. Marina desceu as escadas cambaleando, passou pela agência vazia, todos os funcionários evitavam seu olhar, e saiu para a luz ofuscante da manhã de Florianópolis. O sol estava alto agora, às 10h30, e a cidade pulsava com vida normal. Turistas tiravam fotos na orla. Vendedores ambulantes ofereciam água de cocô. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. Mas para Marina, tudo tinha mudado. Ela pegou o celular com mãos trêmulas e discou para Júlia. A irmã atendeu no terceiro toque. A voz sonolenta tinha chegado do trabalho às 4 da manhã. Mari, tudo bem? Você não foi dar aula? Ju, preciso que você faça algo para mim. Marina lutou para manter a voz firme. Pega suas coisas mais importantes e vai para casa da tia Conceição em Santo Antônio de Lisboa. Agora.
O quê? Mais? Júlia, por favor. Marina fechou os olhos, sentindo o desespero ameaçar engoli-la. Não posso explicar agora, mas preciso que você confie em mim. Pega suas coisas e vai. Eu te ligo depois. Houve uma pausa longa. Júlia conhecia a irmã. Sabia quando era sério. Tá bem. Mas você me promete que está bem. Prometo. A mentira ardeu na garganta de Marina. Depois de desligar, Marina ficou parada na calçada, sem saber o que fazer. Voltar para casa. Mas e se estivessem vigiando? Ir para a escola? E dizer o quê? Que estava sendo investigada por um crime federal que não cometeu. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Avenida Beira-Mar Norte. Banco amarelo em frente ao mar. 20 minutos. Venha sozinha. Marina sentiu o estômago revirar. Mas que escolha tinha? Começou a caminhar. A orla estava lotada. Corredores suavam sob o sol, ciclistas disputavam espaço na ciclovia, e grupos de aposentados jogavam cartas nas mesas dos quiosques. Marina encontrou o banco amarelo facilmente. Estava vazio, virado para o mar, com a ponte Hercílio Luz ao fundo. Ela esperou 10 minutos antes que alguém se aproximasse. Era uma mulher jovem, talvez com 30 e poucos anos, vestida de forma casual, shorts jeans e camiseta, óculos escuros e boné. Poderia ser qualquer turista. Mas quando sentou ao lado de Marina, sua voz era urgente e baixa. Não olhe para mim. Continue olhando para o mar. Ela colocou um jornal entre elas no banco. Meu nome é Teresa. Sou jornalista investigativa do Jornal Diário Catarinense. Eu cubro a Operação Cascata Verde há 8 meses. Marina sentiu um novo tipo de medo. Como você sabe? Tenho fontes no Banco Central. Soube do seu caso 15 minutos depois que você entrou naquela agência. Teresa ajeitou os óculos, ainda sem olhar para Marina. Você está em perigo sério. Eu não fiz nada. Eu sei. Por isso mesmo você está em perigo. Teresa respirou fundo. A Operação Cascata Verde era um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia políticos de alto escalão, empresários e executivos bancários. Quando foi descoberta, prometeram que recuperaram tudo. Mas não recuperaram. 500 milhões desapareceram. E agora apareceram na sua conta. Mas por que na minha? Marina finalmente virou o rosto, encarando o mar verde azulado sem realmente vê-lo. Eu não sou ninguém. Exatamente. Você era o lugar perfeito para esconder. Ninguém vigia a conta de uma professora municipal. Teresa colocou algo por baixo do jornal, um pendrive. Mas alguém cometeu um erro. E agora você é uma testemunha. Testemunha de quê? Eu não vi nada além de números na minha conta. Você viu que o dinheiro ainda existe. Isso é suficiente. Teresa levantou, ajustando a mochila. O pendrive tem cópias de tudo que consegui investigar. Nomes, empresas fantasmas, contas offshore. Se algo acontecer comigo, você pode. Não. Marina também se levantou, o coração disparado. Eu não quero pendrive nenhum. Não quero estar envolvida nisso. Eu só quero voltar para minha vida. Pela primeira vez, Teresa a encarou de verdade. E seus olhos, por trás dos óculos escuros, estavam cheios de uma tristeza profunda. Marina, sua vida antiga acabou no momento em que aquele dinheiro apareceu na sua conta. Agora você precisa decidir. Vai aceitar ser a culpada de algo que não fez, ou vai lutar? Lutar? Lutar como? A voz de Marina saiu em um sussurro desesperado. Eu mal consigo pagar meu aluguel. Como vou lutar contra o Banco Central? Contra políticos? Contra sei lá quem? Com a verdade. Teresa começou a se afastar. Leia o que está no pendrive. Depois você decide. E desapareceu entre a multidão antes que Marina pudesse protestar novamente. Marina olhou para o pendrive na mão como se fosse uma granada. Tudo o que queria era jogar aquilo no mar e esquecer que esse dia tinha acontecido. Voltar no tempo para quando sua maior preocupação era conseguir material escolar para seus alunos. Seu telefone tocou. Número desconhecido novamente. Ela atendeu com medo. Marina Ferreira. Uma voz masculina, grave e sem emoção. Sim. Sua irmã Júlia costuma trabalhar no posto Ipiranga da Avenida Mauro Ramos, correto. O mundo parou. Como você. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Sabe como esses postos são perigosos à noite. Assaltos, violência. Uma pausa calculada. A não ser que você seja inteligente. Esqueça o que viu. Esqueça o dinheiro.
Esqueça tudo. Volte para sua vida pequena e sua irmãzinha continua segura. Entendido? Não encostem nela, Marina ouviu sua própria voz, estranhamente firme apesar do terror. Ela não tem nada a ver com isso. Exatamente. E você vai garantir que continue assim. Não converse com jornalistas. Não faça perguntas. Não seja burra. A ligação foi encerrada. Marina ficou parada ali, na orla de Florianópolis, com o pendrive em uma mão e o celular na outra, enquanto o sol brilhava cruelmente sobre um mundo que já não fazia mais sentido. A poucos metros, turistas riam. Crianças brincavam na areia. A vida acontecia. Mas para ela, acabava de começar uma guerra que não pediu e não sabia como lutar. E em algum lugar, em uma sala escura de um prédio que ela nunca visitou, homens poderosos discutiam o que fazer com uma professora de 32 anos que teve o azar de ver o que não deveria. A pasta preta que Roberto Salinas tinha oferecido. O pendrive que Teresa tinha entregue. As ameaças. As mentiras. Tudo convergindo para um ponto. Marina não podia mais fingir que nada disso estava acontecendo. Ela precisava entender. Precisava saber contra o que estava lutando. E para isso, precisaria fazer a única coisa que todos tinham avisado para não fazer. Precisaria descobrir a verdade. Antes de continuarmos esta jornada emocionante, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final você poderá avaliar esta história de 0 a 10. Marina não voltou para casa. Não podia. Em vez disso, pegou um ônibus até o norte da ilha, descendo em Canasvieiras, longe o suficiente para pensar. Encontrou uma lan house barata perto da praia, pagou R$ 5 por 1 hora de uso e conectou o pendrive em um computador velho e lento no canto mais escuro do estabelecimento. As mãos tremiam enquanto abria a primeira pasta. Documentos. Centenas deles. Extratos bancários com valores que faziam seus olhos doerem. Transferências de milhões entre empresas com nomes genéricos, Atlantis Consulting, Verde Mar Importações, Cascata Investimentos. Todas registradas em paraísos fiscais. Todas criadas no mesmo mês. Todas desativadas uma semana antes da Operação Cascata Verde ser deflagrada. Mas foi a segunda pasta que fez o sangue de Marina gelar. Fotografias. Dezenas delas. Homens de terno em restaurantes caros. Apertos de mão em eventos políticos. E no centro de várias imagens, um rosto que ela reconheceu imediatamente. Deputado federal Marcelo Tavares, representante de Santa Catarina no Congresso Nacional. O mesmo homem que aparecia em outdoors pela cidade, prometendo combater a corrupção. O mesmo que tinha inaugurado a reforma da escola onde Marina trabalhava 3 meses atrás, apertando sua mão e fazendo promessas vazias sobre valorização dos professores. Havia mais. Conversas interceptadas, transcritas em documentos técnicos. Uma delas a fez parar de respirar. O dinheiro precisa sumir do radar por 6 meses. Depois redistribuímos através das contas fantasmas. Ninguém vai procurar em lugares pequenos. Uma professora, um zelador, gente invisível. Depositamos, esperamos, limpamos. Simples. Ela era um cofre humano. Um esconderijo temporário para dinheiro sujo. E quando não precisassem mais dela, quando o dinheiro fosse redistribuído ou o escândalo morresse, ela seria descartada. Ou pior, transformada em bode expiatório. A professora gananciosa que tentou roubar 500 milhões. Quem acreditaria na palavra dela contra a de um deputado federal? Marina fechou os olhos, a náusea subindo pela garganta. Tudo fazia sentido agora. A rapidez com que o Banco Central apareceu. A frieza de doutora Ortiz. As ameaças contra Júlia. Não estavam protegendo uma investigação. Estavam protegendo criminosos. Seu celular vibrou. Mensagem de Júlia. Mari, tá tudo estranho. Tem um carro parado na frente da casa da tia faz 1 hora. Os caras só ficam olhando. Tô com medo. O pânico explodiu no peito de Marina. Eles sabiam onde Júlia estava. Claro que sabiam. Provavelmente tinham rastreado o celular de Marina. Provavelmente sabiam onde ela estava agora. Arrancou o pendrive, pagou correndo e saiu para a luz ofuscante da tarde. Precisava tirar Júlia dali. Precisava do quê? Correr. Esconder. Por quanto tempo? Eles tinham recursos infinitos. Ela tinha nada. O cartão que Roberto Salinas tinha dado estava amassado no bolso de sua calça. Marina o pegou com dedos trêmulos e discou o número manuscrito. Ele atendeu no primeiro toque. Marina. Eles estão ameaçando minha irmã.
Tem um carro vigiando ela na casa da minha tia. Eu não sei o que fazer, sua voz quebrou. Onde você está? Canasvieiras. Numa lan house. Saia daí. Agora. Vai para a Lagoa da Conceição, Igreja Nossa Senhora da Conceição. Me encontre lá em 40 minutos. E Marina? Ele fez uma pausa. Desligue seu celular. Tire a bateria se possível. Eles estão te rastreando. A ligação caiu. Marina olhou para o aparelho como se fosse uma bomba, desligou com dedos trêmulos e arrancou a bateria. De repente, se sentiu completamente exposta. Sem telefone, sem contato, sem forma de saber se Júlia estava bem. O trajeto até a lagoa foi uma tortura. 2 ônibus lotados, 45 minutos de paranoia pura, verificando cada rosto, cada pessoa que olhava em sua direção. Quando finalmente chegou à igreja histórica, com suas paredes brancas caiadas e simplicidade colonial, o sol já começava a descer sobre a lagoa. Roberto Salinas estava sentado em um banco do lado de fora, vestido casualmente, jeans e camisa, nada do terno corporativo. Parecia 10 anos mais velho do que pela manhã. Sua irmã está segura, foram suas primeiras palavras quando Marina se aproximou. Mandei pessoas confiáveis buscá-la. Estão levando para um lugar seguro. Marina sentiu os joelhos bambearem de alívio. Como você? Eu sabia que isso ia acontecer. Sempre acontece. Ele fez um gesto para que ela se sentasse. Marina, preciso que você entenda quem eu sou. Há 8 meses, eu era parte desse esquema. Não por escolha, mas por covardia. Eles me prometeram promoção, dinheiro, segurança. Tudo o que eu precisava fazer era facilitar certas transações. Fechar os olhos na hora certa. Marina o encarou, a raiva borbulhando. Você é um deles. Era. Sua voz carregava um peso imenso. Até meu filho de 16 anos me perguntar um dia o que eu fazia no trabalho. E eu não consegui olhar nos olhos dele e mentir. Comecei a juntar provas. Documentos. Gravações. Tudo o que consegui. Ele tirou do bolso um envelope amarelo fino. Quando aquele depósito apareceu na sua conta hoje de manhã, eu soube. Era o dinheiro final. O último esconderijo antes da lavagem definitiva. Por que você não foi para a polícia? Para o Ministério Público? Porque não sei quem é confiável. O esquema envolve juízes, promotores, delegados. Ele entregou o envelope a ela. Mas você apareceu querendo devolver 500 milhões de reais. Você é a primeira pessoa verdadeiramente honesta que cruza esse caso. Marina abriu o envelope. Dentro, documentos que pareciam oficiais. Procurações. Autorizações. O que é isso? Acesso legal à pasta que tentei te dar hoje de manhã. A pasta preta. Roberto se inclinou para a frente. Aquela pasta tem tudo. Nomes reais, contas reais, provas irrefutáveis. Eu a preparei como minha apólice de seguro. Mas sozinho, não tenho credibilidade. Sou um gerente de banco que pode estar inventando histórias para desviar a atenção de seus próprios crimes. Ele apontou para os documentos. Com isso, você pode acessar a pasta legalmente. E pode entregá-la a quem confiar. Mas você disse que se eu abrisse a pasta. Eu menti. Seus olhos estavam marejados. Eu disse aquilo na frente das câmeras do banco, sabendo que eles iriam revisar. Precisava que pensassem que você não sabia de nada. Mas agora. Ele olhou ao redor, a paranoia visível. Agora não importa mais. Eles vão atrás de você de qualquer jeito. A única chance que você tem é expor tudo antes que eles te silenciem. Marina segurou os documentos, sentindo o peso do mundo naquele papel. Como eu vou expor? Quem vai acreditar em mim? A jornalista, Teresa Mendes. Ela tem alcance, tem credibilidade. Roberto levantou, ajeitando os óculos nervosamente. Mas você precisa agir rápido. Hoje à noite. A pasta está em um cofre na agência. Você tem as autorizações. Pode retirá-la até às 20 horas. Eles vão me prender no momento que eu entrar lá. Não vão. Não se você tiver isso. Ele entregou um último documento. Ordem judicial assinada. Um juiz que ainda é confiável. Você tem direito legal de acessar os documentos relacionados à sua própria investigação. Marina olhou para os papéis, depois para Roberto. Por que você está fazendo isso? Você vai se destruir. Meu filho tem 16 anos, Marina. Quero que ele cresça em um país onde professoras não são transformadas em criminosas por serem honestas. Sua voz quebrou.
E quero que quando ele perguntar novamente o que o pai faz, eu possa dizer a verdade. Um carro escuro surgiu no fim da rua. Roberto ficou tenso, mas o veículo apenas passou. Falso alarme. Por enquanto. 20 horas, ele repetiu. Depois disso, o sistema bloqueia automaticamente. É agora ou nunca. Marina respirou fundo, olhando para a lagoa serena, para as luzes que começavam a se acender nas casas ao redor, para a normalidade cruel de um mundo que continuava girando enquanto o dela desmoronava. Pensou em Júlia, em segurança agora mas refém para sempre se Marina não agisse. Pensou em seus alunos, que confiavam nela para ensinar o certo do errado. Pensou nos pais, mortos há 5 anos, e no que eles diriam. Pensou na pessoa que era ontem e na pessoa que precisaria se tornar hoje. Eu vou pegar a pasta, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. E vou entregar para Teresa. Mas se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Roberto colocou uma mão em seu ombro. Você não está sozinha nisso, Marina. Não mais. Mas enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus, com os documentos escondidos na bolsa e o medo uma presença física em seu peito, Marina sabia a verdade. Estava completamente sozinha. E em poucas horas, precisaria caminhar voluntariamente para dentro da agência bancária onde homens poderosos esperavam para destruí-la. O sol se punha sobre Florianópolis, tingindo o céu de laranja e vermelho. Cores de guerra. 17 horas e 45 minutos. Marina estava parada do outro lado da rua, observando a agência bancária. As luzes internas brilhavam contra o crepúsculo de Florianópolis, e através das janelas de vidro, podia ver funcionários encerrando o expediente. Pessoas comuns, indo para suas vidas comuns, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Ela apertou a bolsa contra o peito, sentindo o contorno duro dos documentos de Roberto. Teresa estava posicionada 3 quarteirões adiante, esperando. Júlia estava segura em um sítio no interior de São José, protegida por ex-policiais que Roberto tinha contratado com o próprio dinheiro. Tudo estava pronto, mas Marina não conseguia fazer suas pernas se moverem. Uma mão tocou seu ombro e ela quase gritou, virando-se bruscamente. Era um homem idoso, de cabelos brancos e olhos gentis, segurando uma sacola de compras. Desculpe, não quis assustar, ele disse, sorrindo. Você está bem? Parece preocupada. Marina olhou para aquele rosto bondoso e sentiu algo dentro dela se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era por pessoas assim, honestas, gentis, comuns que ela precisava fazer isso. Não apenas por Júlia. Não apenas por ela mesma. Mas por todos que acreditavam que o sistema ainda funcionava. Estou bem, ela respondeu, e pela primeira vez naquele dia infernal, sorriu. Só juntando coragem. Coragem é isso mesmo. Não é a ausência do medo, mas agir apesar dele. O homem acenou e continuou seu caminho. Marina respirou fundo. 18 horas. Era agora. Atravessou a rua com passos firmes, empurrou a porta de vidro e entrou na agência. A mesma atendente da manhã a viu e empalideceu, mas Marina não deu atenção. Foi direto ao balcão, colocou os documentos sobre o mármore e disse, alto e claro: vim exercer meu direito legal de acessar documentos relacionados à investigação em meu nome. Ordem judicial assinada pelo juiz Fernando Cardoso. Preciso acessar o cofre agora. O segurança se aproximou, mas Marina mostrou o documento. Ela tinha aprendido naquele dia: quando você conhece seus direitos e os usa com firmeza, as pessoas hesitam. E hesitação era tudo que ela precisava. A atendente ligou para alguém. 2 minutos de espera tensa. Então Roberto apareceu, seguido por doutora Ortiz e os mesmos 2 homens de terno da manhã. Os olhos de Camila Ortiz faiscaram de raiva quando ela viu Marina. A senhora não pode estar aqui. Posso sim. Marina ergueu a ordem judicial. Tenho direito legal. A não ser que a senhora queira obstruir uma ordem de um magistrado federal. Doutora Ortiz arrancou o documento de sua mão, leu rapidamente e sua expressão se fechou ainda mais. Isso é irregular. Esse juiz não tem jurisdição. Tem sim. E está tudo especificado no parágrafo 3. Marina tinha lido aquilo 20 vezes no ônibus. Tinha decorado cada palavra. Ou me dá acesso ao cofre ou eu ligo para o gabinete do juiz agora e explico que está havendo obstrução de justiça. O silêncio era absoluto. Os poucos funcionários que restavam na agência tinham parado de trabalhar, observando. Roberto mantinha uma expressão neutra, mas Marina viu o menor dos acenos em sua direção.
10 minutos, doutora. Ortiz finalmente cuspiu. E sob supervisão. Aceito. Desceram até o subsolo, onde ficava o cofre da agência. Roberto digitou os códigos, a porta pesada se abriu com um chiado hidráulico, e lá estava, a pasta preta, exatamente onde ele tinha descrito. Marina a pegou com mãos que já não tremiam mais. Preciso examinar os conteúdos aqui. É protocolo, disse doutora. Ortiz, estendendo a mão. Não. Marina abraçou a pasta contra o peito. Meus direitos incluem privacidade na revisão inicial. Artigo 12 da Ordem. Não existia artigo 12. Mas doutora, Ortiz não tinha lido tudo ainda. Isso é. Um dos homens de terno sussurrou algo no ouvido dela. Seu rosto empalideceu. Ela pegou o celular e Marina viu suas mãos tremerem enquanto lia uma mensagem. Naquele exato momento, em algum lugar de Florianópolis, Teresa Mendes estava publicando a matéria. O pendrive que Marina tinha deixado com ela 3 horas atrás, com cópias de tudo. A manchete já estava ao vivo no site do jornal. Operação Cascata Verde. O escândalo que não acabou. Professora expõe esquema de lavagem de R$ 500 milhões. Vocês? Doutora. Ortiz olhou para Marina com uma mistura de ódio e descrença. Vocês não sabem o que fizeram. Fizemos o certo. Marina ergueu o queixo. E agora vocês vão ter que responder por isso. O que aconteceu nas próximas horas foi um turbilhão. Polícia Federal invadiu a agência. Roberto foi preso, mas Marina sabia que ele tinha negociado delação premiada. Doutora. Ortiz e os homens de terno também foram detidos. A pasta preta foi oficialmente apreendida como evidência. E Marina Ferreira, a professora municipal que ninguém conhecia 24 horas atrás, tornou-se a testemunha-chave do maior escândalo de corrupção de Santa Catarina. Os próximos 3 meses foram os mais difíceis de sua vida. Depoimentos intermináveis. Ameaças. Mudança de endereço 4 vezes. Júlia precisou trancar a faculdade temporariamente. Mas Teresa ficou ao lado delas, documentando cada passo, garantindo que a história não fosse enterrada. E lentamente, muito lentamente, a justiça começou a funcionar. O deputado Marcelo Tavares renunciou e foi indiciado. Outros 11 políticos e 15 empresários foram presos. O esquema foi desmantelado. E mais importante, os 500 milhões foram recuperados e destinados a um fundo de educação pública em Santa Catarina. Marina nunca ficou com um centavo. Não queria. Mas 6 meses depois, quando voltou a dar aulas, agora em uma escola reformada com parte daquele dinheiro recuperado, percebeu que tinha ganhado algo muito mais valioso. Seus alunos a olhavam diferente. Não como a professora coitada que mal podia se vestir bem, mas como alguém que tinha enfrentado o impossível e vencido. Como alguém que tinha provado que uma pessoa comum podia fazer diferença. Em uma tarde ensolarada de dezembro, Marina estava corrigindo provas quando Júlia entrou na sala de aula vazia, diploma de administração na mão, tinha conseguido retomar os estudos e terminar. Consegui, Júlia disse, os olhos brilhando. E tem mais. Recebi proposta de emprego. Em uma ONG que fiscaliza a transparência bancária. Por causa de você, Mari. Por causa do que você fez. Marina abraçou a irmã, sentindo lágrimas de felicidade molharem seu rosto. Pensou na mulher que era 6 meses atrás, assustada, insegura, achando que sua vida era pequena demais para importar. Mas tinha importado. Uma pessoa honesta, com coragem suficiente, podia mudar tudo. Quer saber o que aprendi? Marina disse, olhando pela janela para o mar azul de Florianópolis. Aprendi que nosso valor não está no que temos, mas no que fazemos quando somos testados. E que às vezes, o erro do banco não é só dinheiro na conta errada. É a chance de provar quem realmente somos. O sol brilhava sobre a cidade, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. Avalie esta história. E aí, o que você achou dessa jornada emocionante? De 0 a 10, que nota você dá para o banco errou o depósito? Deixe sua avaliação nos comentários e conte pra gente. Qual foi sua parte favorita da história? Você faria o mesmo que Marina no lugar dela? Já viveu alguma situação onde precisou escolher entre o fácil e o certo? Compartilhe suas experiências pessoais relacionadas à coragem, honestidade ou momentos onde você precisou tomar uma decisão difícil. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Obrigado por acompanhar a história de Marina até o final.
Lembre-se, às vezes a vida nos coloca em situações impossíveis, mas nossa escolha de fazer o certo, mesmo quando é difícil, define quem realmente somos. Nunca subestime o poder de uma pessoa honesta com coragem suficiente para enfrentar a injustiça. Até a próxima história. E que você sempre tenha coragem para fazer a escolha certa.